Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Adrielen Zarpelon. Eu quero parabenizar você por estar assistindo esse curso aqui com a gente. Esse projeto foi preparado com muito carinho para vocês e bem-vindos à nossa plataforma de cursos. Eu sou cirurgia dentista, formada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, sou especialista em acupuntura, mestre e doutora em clínica integrada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa também, e tenho cursos de pós-graduação em harmonização facial no Brasil e no exterior. E hoje eu e a professora Cris estamos trazendo para vocês o básico, né, nos cursos online. A gente preparou esse material para que vocês possam assistir e reassistir quantas vezes vocês precisarem e ter esse material guardado com vocês. Nos cursos presenciais, nós vamos passar para vocês os assuntos avançados, né, as técnicas avançadas e fazer as práticas em pacientes também. Tá? Então eu vou começar falando para vocês como veio crescendo a harmonização facial dentro da odontologia. E no ano de 2017, que no de 2018 nós não temos ainda o dado, nós tivemos um aumento na procura de procedimentos minimamente invasivos de 390%. Então foi um boom dentro dos procedimentos minimamente invasivos que fez com que houvesse cada vez mais procura da odontologia pelos cursos de harmonização facial. E nós conseguimos acompanhar, né, esse avanço do mercado, e eu estou há 7 anos na harmonização facial, então eu peguei desde o comecinho da nossa especialidade até os dias de hoje. Então nós temos técnicas avançadíssimas na nossa área e nós vemos os colegas, né, todos os alunos que já passaram, né, pelos nossos cursos, alcançando níveis muito excelentes de prática clínica e de técnica realmente, né, com resultados muito positivos. Mas quando a gente fala de resultados, né, quando a gente traz isso para a expectativa do paciente, nós temos que sempre pensar em como tratar do nosso paciente, porque nós acabamos trazendo ou atraindo um público extremamente exigente, nós acabamos atraindo pacientes com um certo grau de dismorfia ou de dismorfismo corporal. E o que é isso? É um certo descontrole na parte psicológica que faz com que o paciente sempre esteja insatisfeito com os resultados estéticos, que tenha um baixo grau de autoestima, né, e acaba trazendo problemas para o profissional. E esse dismorfismo a gente acaba tendo que perceber já na primeira consulta. Então são alguns quesitos que a gente presta atenção para saber tratar ou encaminhar os pacientes para os tratamentos psicológicos. Quando a gente fala de dismorfismo, é aquele paciente que já chega para você reclamando do profissional anterior. Então ele já chega com um certo histórico de profissionais que ele já passou e que o deixou insatisfeito, né? E o que a gente sempre comenta é que você vai ser o próximo profissional com que ele vai, né, sair falando mal ou insatisfeito com o resultado. Então, o paciente com dismorfismo vai sempre estar insatisfeito com o resultado. Nunca será suficiente o resultado que você vai conseguir entregar para ele. E a gente tem, dentro das técnicas minimamente invasivas, um limite, né? A gente não consegue entregar para o paciente uma expectativa muito alta. Então, tendo noção dos limites da sua técnica, você vai conseguir pacientes muito mais satisfeitos. E é na primeira consulta que nós vamos fazer levantar, né, esse perfil psicológico do paciente. Então, a primeira consulta é aquela consulta para você conhecer o teu paciente, conhecer as expectativas dele e apresentar o plano de tratamento, apresentar as opções de tratamento que você tem. E nós sempre batemos o pé que essa primeira consulta seja cobrada. Mesmo que seja um valor simbólico, R$50, ou como você preferir, muitas vezes no começo a gente acaba revertendo em procedimentos e o paciente resolver fazer o procedimento com você, porque você está utilizando do seu tempo, utilizando do seu conhecimento para realmente valorizar o teu trabalho. Então, nós somos sempre da opinião que nós temos que valorizar a nossa parte profissional. E isso vai fazer com que o paciente te valorize cada vez mais. Tá? E quando a gente fala de estética facial, a gente está puxando também um pouco de proporção áurea, de geometria de face. Como não tem, na verdade, na beleza, uma fórmula geométrica, nós utilizamos a própria proporção áurea para alguns detalhes, né, para trazer para o paciente alguns detalhes que são considerados mais belos, né? E como nós temos hoje
de referência em face, nós temos a imagem da Nefertiti, né? Se você for pegar livros de harmonização facial, sempre você vai ver retratada o busto da Nefertiti. A gente brinca que não sabemos exatamente se a Nefertiti realmente era uma pessoa geometricamente perfeita ou se o escultor que fez o busto dela era muito criterioso para a estética, né, e para proporções. E o que ela tem que nós buscamos nos nossos pacientes? Primeira coisa, são ângulos, formato de rosto, né? Nós temos na Nefertiti um desenho de arco zigomático bem delimitado, ângulo de mandíbula e queixo projetado, né? Os ossos da face são evidentes, então não tem excessos de gordura nessa face. Nós temos dorso do nariz reto e ponta empinada, né? Lábios com desenho e volume pro rosto dela, né? Nem todo rosto comporta um lábio volumoso. E nós temos sobrancelha delimitada com pelos, né? A professora Cris vai falar para vocês depois dos pilares da beleza, mas sobrancelha é uma coisa que caracteriza a jovialidade para o paciente, né? Então foi-se o tempo em que era bonito aquela sobrancelha fininha, e hoje em dia a gente considera que os pelos de sobrancelha deixam um rosto cada vez mais jovem. Outra coisa importante é ângulo de base de queixo e pescoço, né? Quanto mais perto de 90 graus esse ângulo, mais esbelto vai deixar o rosto, mais elegante vai deixar esse rosto, tá? E hoje, considerado a nossa Nefertiti da atualidade, seria a Angelina Jolie. Ela tem todas essas características que a Nefertiti apresenta. Então, nós temos sobrancelha bem delimitada, ossos da face com ângulos bem evidentes, né? Ângulo de mandíbula, arco zigomático, mento projetado, o lábio definido e volumoso, né? O nariz da mesma forma, dorso reto, ponta empinada. E não quer dizer que a gente vai deixar todos os nossos pacientes da mesma forma, né? A nossa ideia é sempre personalizar os tratamentos. Mas essas são algumas características que garantem jovialidade para o nosso paciente. A gente vai falar sobre envelhecimento, mas essa característica de triangulação, né? O arco zigomático mais largo do que a base do queixo, garantem jovialidade para a face do nosso paciente. Tá? E quando nós falamos de face masculina, as características são muito próximas, mas o rosto é mais angulado, ângulo de mandíbula mais marcado do que o rosto feminino. Mas quando a gente fala de estética de face, nós somos da filosofia que menos é mais, né? Nós temos um limite para esse menos, porque se for muito pouco também o paciente não vai notar diferença no teu tratamento, mas na dúvida sempre vai deixar o tratamento menos evidente, porque você tem a chance de complementar esse tratamento, né? Então, menos é mais dentro da harmonização facial. Nosso desejo é deixar um paciente mais bonito, no sentido de que alguém olha para ele e vai pensar o que ele fez que ele tá melhor, né? Não é tão evidente, não deixa tão claro o que foi feito no rosto do paciente. Se você chega com um paciente, todo mundo viu que eu fiz a boca, muitas vezes você pesou a mão, porque ficou evidente demais o resultado do teu tratamento. Então, a gente vai cuidar para deixar o tratamento mais natural possível, tá? Então, a harmonização facial entrou dentro da odontologia para trazer a cerejinha do bolo, né? Muitas vezes a gente fazia um protocolo de implantes, por exemplo, e ao redor da boca, ao redor desses dentes, a moldura desse quadro não estava legal. Então ainda tinha rugas em volta da boca, o lábio estava muito fino, no sorriso exagerado os pezinhos de galinha estavam delimitados, né? A altura entre base do nariz e o lábio superior muito longo. Então a gente vai trazer a harmonização facial para a odontologia como uma forma de integrar. Então a gente nunca vai esquecer da odontologia raiz, né? Então sempre vai analisar se a dimensão vertical está estabelecida, se tem dentes, principalmente dentes posteriores, que vão deixar a altura do rosto numa proporção correta, né? E se não tiver, a gente encaminha, ou quem fizer, né, acaba fazendo essa parte também, tratar também de dentro da boca e não esquecer essa parte para deixar realmente as proporções do rosto, os terços do rosto nas alturas corretas. E quanto à área de atuação, o que nós temos hoje na nossa legislação para nos nortear quanto à área de atuação? Então, dentro da anatomia de face, a gente vai trabalhar de hioide para cima,
né? Sendo que terço superior, então terço superior, a gente não é liberado para fazer tratamento cirúrgico, mas muitas vezes acabam sendo feitos pelos bucomaxilos nos hospitais em decorrência de algum acidente de trânsito ou alguma coisa nesse sentido. Mas entre násio e ióide, nós estamos liberados para fazer tratamentos, né, tanto estéticos quanto funcionais. E dentro desse limite a gente tem bastante coisa para trabalhar. Nós temos bastante área para tratar o nosso paciente, tá? Sempre evitando o colapso do envelhecimento, embelezando o rosto do nosso paciente ou ainda mantendo a jovialidade. Então, nós temos um tripé dentro da harmonização facial, que seria o anti-aging, o rejuvenescimento ou ainda o beautification, que seria o embelezamento. O paciente que ainda é jovem, né, não precisa de tratamentos rejuvenescedores, mas para deixar o paciente ainda mais bonito. Então, nós temos esses três pilares dentro da harmonização. E o processo de envelhecimento é natural para todo mundo, né? Eu costumo brincar que só não envelhece quem morre antes. E não precisa ficar chateado ou, né, ir contra o tempo. Nós temos que aceitar o processo de envelhecimento e tentar envelhecer bem. Então, não adianta uma senhora de 60 anos chegar aqui na minha frente pedindo para ter o rosto que tinha aos 15, né? Não ficaria nem legal, não cabe, né? Mesma coisa, tamanho de lábio. Se a gente coloca um lábio muito grande numa senhora, vai sensualizar muito o rosto. Então, a gente sempre tem que respeitar o processo de envelhecimento. Quando a gente pensa em desenvolvimento e envelhecimento de face, nós temos algumas características bem delimitadas que acontece com todo mundo da mesma forma. Em alguns com um processo um pouco mais avançado, em outras pessoas o processo é um pouquinho mais lento, né? Então, nós temos uma alteração de face nessas pessoas, né? Todo mundo vai passar por isso. É um pouco complexo, mas entendendo o processo de envelhecimento, fica muito fácil entrar com o tratamento, né? Se você entende o porquê, você vai evitar de transformar os seus pacientes num dinossaurinho. Eu vou mostrar para vocês a face. Porque a gente tem um meme, né, dentro da harmonização, que é o rosto da Gretchen, né? Hoje nós temos um resultado maravilhoso, feito inclusive por um dentista. Mas o que acontecia? Há 10 anos atrás não se entendia exatamente o processo de envelhecimento. E o que acontecia é que os profissionais acabavam enchendo ruga. Então, tinha ruga, o profissional preenchia. Aparecia ruga, o profissional preenchia. E acontecia que o bigode chinês acabava ficando muito volumoso, né? Chamam de face de peixe ou de face de dinossauro mesmo, porque fica crescida a região do terço inferior. E não se notava o porquê do acontecimento desse processo, desse colapso dos tecidos. Então, hoje que se entende o processo de envelhecimento, a gente não faz mais isso. Nós não preenchemos mais o sulco nasogeniano. A gente preenche aonde houve perda de volume durante o processo de envelhecimento. Por isso que eu digo que esse é o slide mais importante que vocês vão ver em todas as aulas, né? Por quê? Nós entendendo o processo de envelhecimento, fica muito fácil não distorcer o rosto do nosso paciente, né? Considerando que uma cirurgia plástica pode alterar de 17% a 25% a fisionomia do nosso paciente, a gente quer exatamente o contrário. Nós queremos voltar o relógio no tempo para que o paciente pareça alguns anos mais jovem, mas não para que ele pareça outra pessoa, né? E o lifting cirúrgico, ele dura em torno de 10 anos. Se o paciente começa a fazer um lifting cirúrgico aos 40, aos 90 tem que mudar de carteira de identidade, ninguém sabe mais quem ele é. Então, a gente estuda o processo de envelhecimento justamente para não transformar nossos pacientes em outras pessoas. Então, o primeiro quesito do envelhecimento, né, o primeiro pilar do nosso envelhecimento é a alteração volumétrica e tridimensional dos ossos da face. Então, que eu acredito ser o ponto principal do envelhecimento e do colapso dos tecidos é a perda óssea, né, principalmente de terço médio da face. Então, se a gente perde estrutura de sustentação, o tecido mole que está sentadinho em cima do osso, ele acaba descendo por conta da gravidade, né? Então, perda óssea é um fator determinante no processo de envelhecimento. Por isso que a gente não pode ficar dentro da caixa.
A gente tem que estudar de tudo um pouco. Precisa estudar um pouquinho sobre controle hormonal, a gente precisa saber sobre reposição de vitamina D. Mesmo que você não trate do teu paciente no âmbito complexo, no âmbito sistêmico, você precisa saber identificar e encaminhar o teu paciente para esse tipo de tratamento. E outro fator importante dentro do envelhecimento é a acomodação do tecido mole. Então, se a estrutura de suporte muda de lugar, o tecido mole também vai mudar de lugar. Então, o esqueleto absorve, o tecido mole desce, tá? Isso é principalmente os fatores de envelhecimento da face. Aí, os coxins de gordura da face, que também estão apoiados em osso, vão migrar da mesma forma. Mas, além disso, eles atrofiam. Então, a gordurinha que ficava na pálpebra inferior acaba atrofiando e migrando para a lateral. Por isso, da canaleta lacrimal aprofundada, né, a partir dos 30, 35 anos. E isso dá aspecto de cansaço no nosso paciente. Então, entendendo os porquês da readaptação dos tecidos, a gente consegue tratar o paciente de uma forma mais natural. Tá? E ainda, no terceiro pilar, nós temos o envelhecimento de pele. Aí sim a gente trata do envelhecimento de pele, que há 10 anos atrás era considerado o primordial dentro do envelhecimento, né? Então, ele é apenas um dos fatores. Então, nessa imagem, a gente consegue ver a redução da massa óssea da face. Então, a gente tem redução da projeção zigomática, aumento do diâmetro dos ossos ali da abertura periorbital, né, o alargamento da fossa nasal, por isso que o nariz cai, né, no decorrer dos anos, e a redução também da projeção, tanto de maxila quanto de mandíbula, né. Somado a isso, muitos pacientes acabam perdendo dentes no decorrer da vida. E se os dentes não estão ali, o osso também não precisa estar, né? Então, nós temos uma perda óssea muito maior em pacientes que não têm os dentes. Então, a gente precisa sempre pensar no paciente como um todo, né? Pensando também em estruturação intraoral. Então, olha que legal quando a gente acaba perdendo o osso, como os coxins de gordura da região periorbital acabam migrando e ficando evidentes, né? Ou surgindo a canaleta lacrimal, ou então a olheira de bolsa, né? Por conta da atrofia e reposicionamento do coxim de gordura. Quando a gente olha exames de imagens, a gente vê alterações nos ângulos da face, né? Nos ângulos ósseos, por conta dessa perda óssea. Como a espinha nasal anterior também vai ser reabsorvida, a ponta do nariz vai descer também. Então, a gente vai ter procedimentos para levantar a ponta do nariz de pacientes que já têm o nariz com a pontinha caída, ou então a gente tem, já no processo de envelhecimento, levantar a ponta do nariz do paciente que não tinha o nariz caído e no decorrer do envelhecimento acabou ganhando de presente a pontinha do nariz caída. Então, quando a gente tem pontos de absorção, nós temos ao redor dos olhos, pré-maxila e ângulo e base de mandíbula, principalmente de reabsorção óssea. E isso vai fazer com que os tecidos acabem se readaptando e no decorrer da vida, acaba levando para o colapso. Isso vai fazer com que a gente tenha uma alteração do desenho da face. Então, o desenho da face jovem, que seria um triângulo, né, ou um diamante, acaba invertendo e ficando com a base mais larga do que a região superior. E isso, mais recentemente, foi chamado de quadralização da face, porque a gente tem, além da descida dos tecidos, a força do masseter por conta do excesso de estresse da população. Então, a gente tem o rosto cada vez mais quadrado, os tecidos descendo, né, e a gente tem esse aspecto de envelhecido da face. Aqui tem uma imagem dos coxins de gordura da face, e eu costumo brincar que os coxins de gordura são como a Pangeia. Lembra da geografia da Pangeia? Quando no início, né, os continentes eram todos unidos, todos um só, e conforme as placas tectônicas foram se movimentando, nós temos o afastamento. E acontece da mesma forma com os coxins de gordura da face. Eles são todos unidos e conforme a atrofia e a mudança óssea, eles vão reposicionando. Por isso que fica uma gordurinha aqui na lateral, vem parar o bulldoguinho aqui embaixo, né? E a gordurinha embaixo dos olhos vem parar aqui na lateral, por conta da atrofia e reposicionamento desses coxins de gordura. E aqui tem a nossa modelo favorita,
a Mamadi. Ela vai aparecer muito nos nossos slides ainda, mas essa foto, apesar de ela odiar essa foto, dá pra ver exatamente o reposicionamento das gorduras da face. Agora ela já tá harmonizada, não aparece mais. Mas a gente tem na lateral do nariz o reposicionamento bem nítido das gordurinhas da face. E ainda, então, como último pilar, nós temos o envelhecimento cutâneo. O envelhecimento cutâneo, ele pode ser intrínseco e extrínseco, e na grande maioria das vezes eles estão interligados. Nós temos como principal fator de envelhecimento cutâneo a atrofia dérmica. Então, a epiderme, que é a camada mais superficial, com engrossamento, e a derme, que é onde a mágica acontece, é onde chega sangue, chega nutrição, e é onde é rico em colágeno, elastina e ácido hialurônico, nós temos uma atrofia. Então, para de chegar nutriente para a superfície da pele. E é por isso que a pele vai tendo característica cada vez mais fininha, né? Como se fosse um papel. Então, essa é a grande diferença da pele de um bebê e da pele de um senhor, por exemplo, né? A pele de um bebê, ela tem muita água. Por quê? O ácido hialurônico, o colágeno e a elastina, elas atraem água para esse tecido e para essa região. E como na pele de uma pessoa mais velha não chega nutriente, essa camada acaba atrofiando e ela vai ficando desidratada. Essa é a grande diferença. Somado a isso, a gente tem os fatores extrínsecos que vão causar manchamento nessa pele, né? E acabar trazendo pra gente uma aparência muito mais envelhecida. Então, esse slide aqui, eu sempre pergunto qual dessas pacientes tem mais idade. Então, pensem e respondam mentalmente aí. Geralmente, as pessoas acham que é a pessoa da esquerda que tem mais idade, né? É a pessoa da esquerda de quem tá olhando. Mas, na verdade, essa é a minha mãe e a minha tia. Elas têm a mesma genética, o mesmo pai e a mesma mãe. Mas a minha mãe é mais velha que a minha tia. Só que a minha tia fuma desde os 13 anos de idade e teve uma vida na área rural, né? E a minha mãe já desde criança já veio morar na cidade, não teve tanta exposição solar. Então, somado tabaco com exposição solar, a gente tem um envelhecimento de pele muito mais acentuado mesmo numa paciente mais jovem. Tá? Então, o que quer dizer isso? Que mesmo tendo a mesma estrutura genética, nós temos uma influência extremamente importante dos fatores extrínsecos no envelhecimento da pele, né? Então, hábitos de vida são importantíssimos para manter a jovialidade dessa pele. Tanto a nicotina quanto os raios UVA vão fazer a quebra do nosso elastiquinho de colágeno, né? Da nossa fibra de colágeno. Então, muitas vezes o colágeno ele está presente naquele tecido, mas ele perdeu a capacidade elástica. Então, ele vai dar uma aparência de pele muito parecida com um papel de seda, né? Muito fininho. E aí, a gente tem, então, um processo de envelhecimento mais acelerado pelos processos extrínsecos, tá? Quando a gente fala de ruga estática e ruga dinâmica, o principal fator é a gente pensar em convívio social. Então, quando a gente tem convívio social, as nossas expressões faciais são muito importantes para a gente passar para o nosso interlocutor o que a gente está querendo demonstrar, né? Se a gente está gostando ou não da conversa, se a gente está feliz ou se a gente está triste. Mas existiu uma época na harmonização facial que o bonito era o congelamento da face, né? A gente não tinha expressão facial. E hoje a verdade mudou. Nós queremos sempre que o paciente tenha uma naturalidade na face, que quem está conversando com o nosso paciente saiba se ele está feliz, se ele está triste, se ele está rindo, se ele está chorando, né? Porque a paralisação da face tira a expressão do paciente, né? Então, hoje em dia, a gente não congela mais faces, a gente não deixa o paciente mais encerado, né? Sempre com muita naturalidade, tá? Lembrando sempre que a gente bate muito nessa tecla, que a beleza do paciente vai muito além do que a própria imagem, né? Nós brigamos muito nessa conversa inicial com o paciente de levantar realmente a importância do brilho nos olhos, daquela coisa de bolo de casamento, né? Não adianta ser só um bolo bonito, a gente precisa ter conteúdo, ser uma pessoa agradável de se conversar. Então, tem muitas pessoas que chegam pra gente insatisfeitos com a imagem, mas que a coisa vai muito além disso, né? A insatisfação tá na parte interna também. Então, eu que trabalho com acupuntura, acabo levando o paciente também para um tratamento de acupuntura, tento trazer um pouquinho de autoconhecimento para esse paciente, para a gente ir muito além do que só estética.
Vamos falar um pouquinho sobre anatomia. A gente vai ter uma aula específica sobre anatomia. Eu só quero mostrar para vocês o que a gente tem de extrema importância dentro da anatomia, que seriam principalmente vascularização de face, porque a gente está trabalhando com injetáveis. E tudo que a gente injeta no rosto do nosso paciente, a gente tem chance de causar cegueira, de causar um AVC ou de causar alguma necrose no rosto do nosso paciente. Então, a anatomia é importantíssimo e é realmente o nosso fundamento. Então, nós temos que realmente sentar e estudar anatomia. Isso não tem como ser diferente. Só faz um procedimento seguro quem conhece de anatomia. Então, hoje a gente vê que os cursos estão trazendo muito essa importância, tanto de evitar complicações, quanto de estruturação básica. Porque com o aumento dos procedimentos, o aumento absurdo do número de procedimentos, nós vemos poucas complicações. E isso se dá pela importância que a gente frisa dentro da anatomia e dentro da fisiologia. Então, quando a gente pensa em vascularização da face, a gente tem um caminho vascular que é de extrema importância quando a gente fala de risco de cegueira e de risco de AVC. Então, a gente tem carótida externa subindo pela lateral do pescoço, que se transforma em artéria facial, vem pela lateralzinha do nariz, chama artéria angular, e vem supratroclear para cima dos olhos. Esse caminho faz com que o oxigênio chegue na retina. Se a gente injeta um gel dentro desse vaso, a gente vai interromper a chegada de oxigenação para a retina, podendo levar o paciente à cegueira. Tá? E se a gente injeta dentro da veia, ao invés da artéria, a gente está atrapalhando a drenagem da face. E a drenagem da face acontece toda intracraniana. Então, a gente pode estar causando um AVC no nosso paciente. Então, precisa sentar e estudar vascularização da face, tá? E o paciente vai perguntar sempre se ele vai ficar roxo. Ah, doutor, vai ficar roxo? Então, essa imagem é muito bacana. A gente pegou ela da exposição do corpo humano. Eles pegaram um cadáver fresco, injetaram resina dentro dos vasos, e depois diluíram os tecidos orgânicos em ácido. E a gente tem o desenho exato da vascularização da face. Então, a face é extremamente vascularizada. Qualquer agulha que a gente injete no rosto do nosso paciente, nós temos a chance de deixar o paciente com hematoma, Então, às vezes o paciente chega na quinta-feira fazer um procedimento e no sábado ele quer estar perfeito. Então, é muito importante esclarecer para o paciente do risco de hematoma, do risco de edema, e ser muito claro, tanto com os riscos quanto com os benefícios, e dos limites das nossas técnicas. Uma grande vantagem da odontologia é trabalhar com anestesia, A anestesia é muito rotineiro para a gente e a gente precisa usar isso ao nosso favor. Então, quando a gente fala de conforto para o nosso paciente, a gente tem a vantagem de ter a anestesia como uma rotina diária. Então, usem isso a favor de vocês. Então, não façam procedimentos com o paciente sentindo dor. Nós trabalhamos muito com bloqueios de face para fazer o mínimo de anestesia possível no nosso paciente e anestesiar o máximo de área possível. Então, quando a gente fala de inervação cutânea, nós vamos trabalhar principalmente com o mentual, com o infraorbitário e com o supratroclear, para deixar o paciente o mais confortável possível. Existem os pacientes que vão ter um nível maior de dor, um nível mais alto de estresse, com relação aos procedimentos, e aí a gente pode tratar essa ansiedade ou sedando o paciente por via medicamentosa ou ainda com óxido nitroso para manter esse tratamento de uma forma tranquila. Porque não é um tratamento que o paciente vai fazer uma vez só, ele precisa de manutenção. E isso é muito importante ser esclarecido para o paciente, como se fosse um jardim. Não adianta plantar as suas flores lá e esquecer. Todo a cada 6 meses, uma vez por ano, o paciente vai precisar de manutenção. E ele precisa saber disso antes de começar o tratamento. E como que a gente vai fazer essas anestesias? Então, eu costumo fazer só anestesia extraoral. Eu vou contar para vocês como faz. E intraoral é muito mais comum, vocês estão muito mais acostumados. Então, aqui. Então, a gente vai pegar cantinho da boca até a base da mandíbula e vai pegar um ponto entre esses dois pontos para fazer a anestesia extraoral, 90 graus até o osso, e coloca mais ou menos meio tubete.
Para fazer a anestesia infraorbitária, você vai dar um dedo de distância da parte alta da asa do nariz em direção à pupila e também 90 graus vai fazer essa anestesia meio tubete também. A anestesia mental vai amortecer lábio inferior e metade do mento, e a anestesia infraorbitária vai amortecer pálpebra inferior, lábio superior e base do nariz. Então a gente consegue um conforto muito maior para o nosso paciente. Se você precisar trabalhar em região de testa, você vai encontrar a saída do forame e vai anestesiar embaixo da sobrancelha para pegar região do frontal. Uma coisa muito importante dentro dos nossos tratamentos é protocolo fotográfico, tanto para documentação quanto para a tua conversa com o teu paciente mostrar resultado. E é muito importante que elas estejam padronizadas. Por quê? Senão vira aquela coisa meio Polishop, né? A foto de antes é a cabeça baixada e a foto de depois, ventilador na cara e tal. Então a gente precisa padronizar a fotografia para que ela seja passível de comparação. Então você não precisa ter um estúdio fotográfico, mas o fundo da tua foto precisa estar limpo, né? Sem desenho e sem papel de parede ilustrado. Nós precisamos de uma iluminação padronizada, então que seja diferente para uma janela ou com softbox de iluminação. Não precisa necessariamente ter câmera profissional ou speedlight, mas você precisa ter uma padronização. Então, tanto com um celular ou com uma câmera profissional, você precisa padronizar essas fotografias. A sequência de fotografia fica por conta de vocês, cada profissional tem a sua preferência, né? Mas se vai fazer toxina botulínica, faz uma sequência padronizada de mímica facial, né? Faz foto de frente, 45 graus, o perfil total, para que você consiga comparar quando o paciente voltar, né? Sempre faz todo o protocolo de fotografia, porque às vezes você não ia fazer um procedimento e acaba decidindo fazer, e você tem sempre as fotos para documentar e para poder comparar. Se você fizer um caso muito bonito, você consegue publicar também, se você tiver fotos padronizadas. Então, celular ou de estúdio, você consegue fazer boas fotos hoje, né? Os aparelhos são cada vez melhores e a gente consegue captar fotos legais para essa comparação. O que a gente costuma fazer? Consulta inicial, ela tem que ser valorizada. Então, geralmente a gente tem nessa primeira consulta a exposição da foto do paciente em grande proporção. O que significa isso? A gente faz as fotos do paciente já na primeira consulta e faz a projeção numa TV grande ou no próprio computador para que o próprio paciente consiga encontrar os seus pontos negativos. Isso vai auxiliar na venda do teu procedimento. Então, muitas vezes você não precisa induzir o paciente a escolher procedimentos, né? Ele mesmo consegue enxergar nas fotos o que ele precisa melhorar. E para o paciente que fez as fotos, na cabeça dele o tratamento já começou. Então é muito mais fácil ele fechar um tratamento com você, né, e não desistir. Vai para casa, conversa com a família, acaba não desistindo, porque na cabeça do paciente aquele tratamento já iniciou. Então, a checklist para nossa fotografia: parede lisa. Se você for fazer foto com o celular, a gente vai dar 2 vezes de zoom para chegar numa proximidade boa e não distorcer as bordas. Padroniza a sequência dessas fotografias, o local iluminado e sempre a câmera do celular na altura dos olhos, para a gente não ter distorção, né, nem para cima nem para baixo. Basicamente é isso para fazer boas fotos. Nos grupos de WhatsApp que a gente ajuda vocês a fazer os diagnósticos e a fazer a sequência do tratamento, façam fotos padronizadas, porque é tão difícil fazer um diagnóstico por foto, e se ela não for padronizada atrapalha muito mais, né? Então a gente não vai aceitar a foto da amiga, da mãe tomando chimarrão com a cristaleira atrás, que já aconteceu. Então padroniza essas fotos para que a gente consiga ajudar vocês. Tá? E mandou uma foto para pedir ajuda no grupo, vai mandar foto e já vai mandar a sua opção de tratamento. A gente já faz um ajuste em cima da tua sugestão, porque aí você se obriga a bolar e a pensar também a respeito disso. E eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre as técnicas disponíveis de harmonização facial. Então, o que é a harmonização facial, na verdade? A harmonização facial é um conjunto de procedimentos que vai fazer com que o rosto do teu paciente fique mais harmônico,
né? De uma forma muito personalizada, como eu já falei no início da aula. Hoje nós temos muitas técnicas disponíveis, né? E é muito difícil a gente oferecer todas as técnicas. A gente não consegue, numa consulta inicial, falar para o paciente de tudo que a gente tem para oferecer. Mas a gente precisa escolher as técnicas favoritas para trabalhar em cima delas, né? Quando a gente fala em harmonização facial, nunca uma técnica vai ser suficiente. A gente precisa sempre mesclar algumas técnicas para trazer o melhor resultado para o nosso paciente. E a técnica que iniciou a harmonização dentro da odontologia foi a toxina botulínica. Então, a toxina botulínica, ela nada mais é do que uma redução de força da musculatura. Então, ela é uma proteína que vai fazer a redução da força, uma desnervação química da musculatura. E vai fazer a redução das rugas como um efeito colateral da técnica, né? Então, a toxina não foi feita para tirar rugas, ela foi feita para reduzir a força muscular. E, como consequência, ela vai reduzir as rugas também. Então, se já tem uma ruga pré-estabelecida, que o paciente tem a ruga em repouso, a toxina botulínica não vai resolver esse problema do paciente. Então, a gente precisa associar com outras técnicas também. Além disso, a toxina botulínica pode ajudar com DTM, excesso de força muscular dos músculos mastigatórios. Vai poder ajudar também com excesso de produção glandular, então para hipersudorese, para hipersalivação, e também para produção de sebo. Então, paciente que tem acne, por exemplo, também se beneficia da aplicação da toxina botulínica. Mas basicamente nós vamos utilizar dentro da harmonização facial para redução de força muscular. A segunda técnica que também ficou muito famosa dentro da harmonização facial foram os preenchimentos, né? Hoje nós temos como o mais seguro dos preenchimentos o ácido hialurônico, né? Já foi feito com colágeno, mas ele acaba durando muito pouco tempo, e hoje ele é feito com ácido hialurônico com uma boa duração, né? Mas precisa ser refeito, né? Precisa de manutenções anuais. O preenchimento, como o próprio nome já diz, vai preencher, ele vai encher o tecido. Então, quando alguém fala para o paciente, chega pedindo toxina nos lábios, botox nos lábios, a gente sabe que o paciente está falando de preenchimento, né? A gente vai dar volume para o lábio. E o ácido hialurônico é um gel, como se fosse um gel de cabelo, que vai ser injetado embaixo da pele e vai dar volume para esse tecido. Então, ele pode ser utilizado para dar volume no arco zigomático, desenhar ângulo de mandíbula, projetamento, fazer volume e definição de lábio, fazer rinomodelação por acréscimo de gel, preenchimento de olheira, mas nunca utilizado em região de testa e glabela, por conta justamente da anatomia que eu falei para vocês. Como o ácido hialurônico ele é gelatinoso, ele tem uma viscosidade, ele pode causar alguma cegueira ou alguma necrose na região de alto risco, né, região de glabela e de testa. Então, nós não utilizamos preenchimento nessas regiões. Existem outras técnicas mais seguras, então a gente acaba optando por elas. Os fios faciais são excelentes também, mas eles têm o problema da expectativa do paciente. Muitas vezes o paciente chega pedindo fio já com o dedinho assim, né? Ele quer levantar o rosto com fio. E os fios, existem fios de tração, mas eles têm a limitação do excesso de tecido. Você vai colocar aonde o tecido que sobrar perto do cabelo, né? Não dá para pôr atrás da orelha. Então a gente faz os procedimentos com fios até determinado ponto. A partir daquele momento, aí é paciente para lifting cirúrgico realmente. Então, os fios faciais podem ser fios lisos, como fios de PDO, que vão estimular a produção de colágeno, e podem ser os fios garrilhados ou os fios de tração, que vão dar uma leve levantada na face, né? Mas tem que cuidar muito com a expectativa do paciente. A rinomodelação é um procedimento também de alto risco por conta da pouca vascularização da ponta do nariz, né? Então, tem algumas regrinhas que precisam ser seguidas para evitar a necrose de ponta de nariz, mas nada mais é do que a injeção de ácido hialurônico em pontos específicos do nariz para reestruturar, levantar e arrumar dorso. Então, quando a gente pensa em que tipo de nariz eu consigo arrumar com minimamente invasivo, geralmente é um nariz que é feinho de perfil. Então, você tem a ponta caída e tem o dorso com a giba nasal aparente, com o osso aparente, a gente consegue empinar a ponta e deixar o dorso reto com ácido hialurônico. Quando o paciente não gosta do nariz de frente,
aí muitas vezes o caso de cirurgia plástica mesmo. Outro tratamento muito importante dentro da harmonização facial é a redução de gorduras da face, é o emagrecimento facial. E o emagrecimento facial é composto de 2 tratamentos basicamente. A lipólise de gordura, ou seja, a aplicação de enzimas nessa região para reduzir a massa de gordura, e a bichectomia. O procedimento cirúrgico de bichectomia remove as gordurinhas da bochecha para que o paciente fique com o rosto mais fino. Lembrando do processo de envelhecimento, nós queremos reduzir o volume do terço inferior da face. Então, esse é um dos pilares muito importantes dentro da harmonização facial. E nós temos, então, os indutores de colágeno. Os indutores de colágeno são uma infinidade deles. E se um só fosse bom, não precisariam existir todos que existem. Então, quando a gente fala de indução de colágeno, nós sempre vamos associar tratamentos. Então, nunca um só. Dentro dos indutores de colágeno, nós temos os nutracêuticos, que a gente sempre vai utilizar nos nossos pacientes. O que são os nutracêuticos? São fórmulas geralmente manipuladas, que a gente vai fazer dependendo da necessidade do nosso paciente, prescrever para o paciente fórmulas via oral para ajudar na produção desse colágeno. Então, a gente vai utilizar Ex-Nutriment, Nutricolin, silício orgânico. Existem uma infinidade de opções dentro da indústria de manipulados, dentro das farmácias de manipulação, para nós ajudarmos o paciente na produção do colágeno. A partir dos 25 anos de idade, nós perdemos a capacidade de produzir colágeno de forma espontânea. Então, a gente vai sempre precisar estimular de alguma forma. Então, vai ter que fazer o paciente precisar produzir colágeno. E geralmente é com dor e sofrimento, Então, ou é microagulhamento, ou é queimando com eletrocautério. A gente sempre vai fazer com que o corpo precise produzir colágeno. O nutracêutico é um desses coadjuvantes. Nós temos também os autólogos. Então, a gente pode coletar o sangue do paciente, centrifugar e usar o plasma sanguíneo para fazer esse estímulo, Injetar o plasma sanguíneo no rosto do paciente para ter esse estímulo com os fatores de crescimento do sangue. Mas para isso o paciente precisa estar modulado, ele precisa estar saudável. Não adianta eu pegar um paciente que come McDonald's e toma refrigerante todo dia e fazer a utilização do plasma desse paciente. Ele vai me ajudar muito pouco, Então o paciente precisa estar modulado primeiro. Outro estímulo de colágeno importante que nós vamos ter é o microagulhamento. Então, nós temos com o microagulhamento tanto o aumento da absorção dos ativos na face, quanto o dano do microagulhamento, um dano controlado. E nós vamos ter diferentes profundidades de agulha para fazer o dano dependendo da camada que a gente quer estimular, Então, o microagulhamento também é um estimulador de colágeno. E nós temos também a fototerapia. Dentro da fototerapia, nós temos principalmente 5 luzes. Nós temos a luz vermelha, o infravermelho, a luz azul, a luz violeta e a azul. Então, nós temos estímulos dependendo do comprimento de onda de cada luz. Então, a gente vai estimular as células a produzir de novo o tecido naquela região onde ele está em falta. Então, hoje em dia, cada vez mais está surgindo mais técnicas, O jato de plasma é uma técnica nova que chegou para fazer esse estímulo também. E nós vamos sempre ter algum dano para que o corpo consiga responder com produção de tecido, O nosso objetivo dos tratamentos sempre é o wow effect. Então, aquela coisa do paciente olhar para o espelho e se surpreender com o resultado. Mas isso vai começar lá na primeira consulta. A gente contando e mostrando para o paciente aonde nós conseguimos chegar com as nossas técnicas, qual que é a limitação da nossa técnica, para realmente lá no final do tratamento o paciente se sentir satisfeito e feliz com o objetivo alcançado. Então, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Então, estudem anatomia, Não tenham preguiça de estudar. A gente sempre vai precisar estar atualizando os nossos conhecimentos. Nós temos sempre um avanço muito grande dentro das tecnologias. Nós temos agora recém-lançado alguns bioestimuladores para formar tecido. Então, Sculptra, Radiesse, Elancê, são produtos que estão ali para fazer o corpo produzir colágeno novamente, Chamada de biotecnologia tecidual. É o que a gente tem de mais tecnológico dentro da harmonização facial hoje.
Então, eu quero convidar vocês a sempre estarem dispostos a estudar cada vez mais, se aprofundar cada vez mais, mas nunca esquecer do básico, né, dos fundamentos básicos, que seria anatomia e fisiologia. Então, vão atrás de técnicas novas, mas nunca esqueçam de revisar e estar sempre por dentro do básico, para vocês serem excelentes profissionais, tá? Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês aproveitem muito o curso e a gente se vê no curso presencial.